Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje vamos tratar sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira, com ênfase no inquérito das fake news que tramita no STF. Para tanto, trouxemos aqui o professor universitário, advogado criminalista, conselheiro da OAB, o doutor Olavo Hamilton. Então não sai daí, um tema bem atual, bem interessante, tanto na área jurídica, como para as pessoas em geral entender a situação das instituições. Então, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, tema atual, pertinente, que é a questão da prisão do deputado federal pelo PSL, Daniel Silveira. Existe muita desinformação sobre a questão da prisão, se houve flagrante, se não houve, a questão da imunidade parlamentar, se foi ofendida, no caso aí. Então, temáticas importantíssimas. Vamos tratar também sobre a questão do inquérito das fake news e temos aqui a honra e a ilustre presença do advogado, professor universitário, no caso, doutor Olavo Hamilton. É a quarta vez, doutor Olavo, que o senhor está aqui. Quero, desde já, parabenizar pela ousadia de o senhor ter comparecido, assim, o tema difícil. Eu confesso ao senhor que eu coloquei num grupo de colegas advogados, mais de 200 advogados, alguns relutaram, botaram justificativas, mas o senhor, com muita propriedade, muita ousadia, está aqui entre nós e seja mais uma vez bem-vindo ao Dinâmica do Direito. É porque é sempre uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa, por sua história, pela história do programa e por poder dialogar com todos os que estão em casa, né, e todas as pessoas que estão em casa sobre temas importantes do direito e temas atuais principalmente. Falamos um pouquinho sobre a questão do currículo do doutor Olavo Hamilton, além de professor universitário, conselheiro federal da OAB, advogado criminalista, então de renome, inclusive de renome nacional. É sempre uma alegria, doutor Olavo, ter aqui o senhor em nosso meio e já tentando entrar na temática, doutor Olavo, porque o assunto, no caso, tem minúcias, tem muitos detalhes, não vamos querer perder tempo. Já vou na primeira pergunta, logo a questão do inquérito das fake news. Um inquérito instaurado no próprio seio do Supremo Tribunal Federal. A própria instituição é vítima. Em alguns momentos ela manda investigar de ofício, ela manda prender e ela vai julgar o próprio processo, o próprio inquérito. Como o senhor vê, doutor, desde já, como o senhor avalia a legalidade ou não do inquérito das fake news? Existe um problema muito sério nesse inquérito a partir de uma disposição do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O regimento do Supremo Tribunal Federal estabelece que será a competência de investigação do próprio Supremo os crimes que aconteçam no âmbito do STF. E, por uma interpretação dos próprios ministros do Supremo, essa competência foi estendida para todo crime cometido contra membro do STF, porque o STF estaria onde os seus ministros estão. Essa é a interpretação atual. Então, há um vício de ilegalidade muito forte nesse inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, vício esse que é mitigado no momento em que o Ministério Público Federal, principalmente na figura do seu Procurador-Geral da República, começa, a partir de elementos colhidos dentro desse procedimento de investigação, ou abrir as suas próprias investigações, ou a partir desse material ajuizar as denúncias, ou seja, instaurar processos criminais. Então, resumidamente, nós temos sim um problema de legalidade nesse inquérito, mas é um problema que eu diria que está sendo minimizado a partir da atuação do Ministério Público Federal, que é o dono da ação penal. Até bem pouco tempo, doutor, tinha o sigilo das investigações. E uma das reclamações dos advogados é que não tinham acesso
não tinham acesso. Teve aí, no caso, jornalistas, políticos investigados, denunciados. Como o senhor viu assim, a própria temática de fake news, que não existe uma tipificação. Como o senhor viu assim, a questão dessa, no caso, os elementos que impulsionaram o próprio inquérito? Ainda que a gente possa dizer que esse inquérito tem um problema de legalidade sério, né, a própria disposição por regimento de que o inquérito pode ser conduzido por uma autoridade judicial, ainda que seja o Supremo Tribunal Federal, mas nós não podemos negar também que o objeto da investigação é muito grave. Se fala, por exemplo, de financiamento externo de ações contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Isso é muito grave. Se fala em crimes de ódio, incitação à violência, em ameaça de morte aos ministros do Supremo e a alguns parlamentares, então isso efetivamente deve ser apurado. Quando se fala em fake news, obviamente não se está investigando aí simplesmente notícias falsas, mas se está investigando crimes contra a honra dos membros do Supremo Tribunal Federal, crimes contra a segurança nacional, na medida em que se prega, por exemplo, a quebra de institucionalidade entre instituições sólidas da nossa República, né? Se trata também até da possibilidade de golpe contra a nossa democracia, enfim. E sobre o acesso dos advogados, realmente, no início dessa investigação se teve esse problema. O Conselho Federal da OAB atuou no sentido de fazer com que os advogados tivessem acesso e me parece que hoje essa situação já foi regularizada. Uma questão, um detalhe importante do inquérito, doutor Olavo, é a questão regimental. Como entender? Um exemplo, um ministro teria sido ofendido, supostamente Alexandre de Moraes, ele mesmo impulsionar o processo. Será que não seria interessante outro colega despachar? Como é que funciona? Se houver essa questão regimental e mesmo de julgamento, para tentar que não seja ofendida a imparcialidade do juiz, nesse caso. O que nós temos no momento é um órgão que julga, promovendo uma investigação e determinando medidas de busca de prova. Isso é muito ruim para quem vai julgar, porque você acaba se contaminando com a prova. O que é o estranho é que essas críticas só surjam agora, porque isso acontece muitas vezes com juízes de primeiro grau, de determinar a produção de prova. É por isso que se fala muito na questão do juiz da instrução, né? E do juiz que irá julgar a causa, né? O juiz das garantias, coisa que boa parte da população brasileira, por desinformação, também é contra. Então, o que nós estamos vendo hoje no Supremo Tribunal Federal é o órgão que vai julgar também promovendo a investigação. Eu creio que no futuro o Supremo chegará à compreensão que o ministro que está conduzindo a investigação não poderá participar do julgamento enquanto julgador. Talvez essa seja a melhor saída para minimizar um pouco esse prejuízo à defesa, que é ter na figura do julgador a figura também de alguém que investiga. No início da sua fala, o senhor explicando a questão do inquérito, o senhor relatou a questão da Lei de Segurança Nacional. Inclusive, doutor Olavo, muitos afirmam que deve ser uma lei que teria caducado, era uma lei que da época da ditadura militar, utilizada para calar a mídia, jornalistas, quem quer que protestasse contra instituições, que no caso eram regidas pela ditadura militar. O senhor, como advogado, como professor universitário, como o senhor analisa essa lei? Tem que ser revista, professor? Tem que ser reanalisada e, se possível, talvez até revogada? Recentemente, esse debate passou, inclusive, pelo Conselho Federal da OAB, no sentido de saber se nós proporíamos ou não a inconstitucionalidade da Lei de Segurança Nacional. Eu fui o voto divergente, inclusive fui eu que puxei a divergência, no sentido de que nós deveríamos propor a inconstitucionalidade, pelo menos de parte da Lei de Segurança Nacional. Fui voto vencido, a maioria entendeu que não, que todos os países têm uma Lei de Segurança Nacional e que o problema, e esse foi o entendimento no Conselho Federal, o problema não é bem o texto da lei, mas como ela está sendo
utilizada, né? E eu vejo o problema também nisso. A utilização de uma lei para calar os adversários é muito ruim. Agora, nós não podemos nos esquecer que a Lei de Segurança Nacional foi utilizada recentemente, inclusive pelo Executivo, para tentar calar os seus adversários, né? Um ex-presidente da República, por exemplo, a requerimento de um ex-ministro da Justiça, chegou a ser investigado pela Polícia Federal porque teria feito críticas ao atual presidente da República, né? Alguns jornalistas, inclusive um porque fez uma charge contra o presidente da República, chegou a ter que prestar esclarecimentos, conforme a Lei de Segurança Nacional, na Polícia Federal, né? O que nós temos agora é que, no âmbito desse inquérito das fake news, também se investigam crimes contra a segurança nacional, ou seja, no contexto da Lei de Segurança Nacional. Concordo que a Lei de Segurança Nacional ela precisa ser revista. O mais interessante é que fosse elaborada uma outra Lei de Segurança Nacional e que nossas autoridades, tanto no Legislativo, principalmente no Executivo e no Judiciário, tenham consciência que essa lei é, como o próprio nome diz, para fins de segurança nacional, não para fins de calar aqueles que são diferentes ou que pensam diferentes do poder. Vamos já, doutor, para o próximo bloco, falar diretamente sobre a prisão do deputado. Mas eu queria que o senhor resumisse, em poucas palavras, como o senhor vê atualmente as instituições. Se elas estão em harmonia, se uma está tentando sobrepujar a outra, como o senhor vê a questão institucional, a segurança jurídica atualmente das nossas instituições, doutor Olavo? Eu fico muito feliz em responder essa questão, porque eu tenho a impressão que há uns 3 anos ou 4 anos, nesse programa, eu previ, inclusive, muito do que estaria acontecendo agora. Quando, em 2016, você tira, que vinha bem ou mal, mas quando você tira uma presidenta da República legitimamente eleita pelo voto, a pretexto de um crime que ninguém entende, ninguém sabe se realmente ela cometeu, ou que até hoje ela não foi processada por isso, que apelidaram de pedaladas fiscais, quando você quebra essa institucionalidade, o recado que você dá para todas as autoridades e para a população de um país é que tudo pode acontecer, né? Se você consegue fazer isso com um presidente ou uma presidenta da República, você consegue fazer com o ministro do Supremo, você consegue fazer com o governador de estado, você consegue fazer com o delegado de polícia, você consegue fazer com o juiz de direito. Porque você conseguiu mais retirar alguém que teve mais de 50 milhões de votos da população. Então, nós temos hoje uma forte crise instalada de institucionalidade do nosso país e que eu digo sempre que são os ecos de 2016. Nós ainda não superamos essa ressaca que foi aquela embriaguez que aconteceu em 2016. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Olavo Hamilton a respeito sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, com ênfase no inquérito das fake news. No próximo bloco, doutor Olavo, vamos tentar já caminhando para detalhar a referida prisão. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, Dr. Olavo Hamilton, advogado, professor universitário, também conselheiro federal da OAB, tentando aqui nos ajudar a, no caso, explicar, a compreender o inquérito das fake news que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, com ênfase na prisão do deputado Daniel Silveira. Doutor Olavo, já vamos caminhando para falar da questão do Daniel Silveira, que ainda está preso até o momento da gravação desse programa, mas temos que entender o que é imunidade parlamentar. Nos ajuda a entender, doutor. No caso, palavras, opiniões, alguns afirmam que só protege, no caso, ao deputado, somente no âmbito do palanque, ali do púlpito, ali no caso, na Câmara, ou na questão do setor privado, na sua casa, já não teria esse direito, essa prerrogativa.
nos ajude a entender, para o pessoal de casa, o que é imunidade parlamentar. A imunidade é algo absolutamente necessário em qualquer regime democrático. E não são só os parlamentares que gozam de imunidade. Imagine que você está representando uma população, você está representando os interesses de grande parte da população e nessa representação dos interesses, muitas vezes você tem que afrontar opiniões diferentes, você tem que se posicionar firmemente contra determinadas autoridades da República e você não pode fazer isso com medo. Então, para que a representação seja bem feita, no interesse da população, é necessário que no exercício do mandato você tenha essa imunidade. Os advogados também têm essa imunidade quando tratam dos interesses de seus clientes. Eles não respondem por eventuais excessos, pelo menos criminalmente e civilmente não, respondem no âmbito da OAB. Então isso é normal, isso é da democracia, isso é para cumprir o interesse da população, não é tanto do deputado. Agora, essa imunidade ela é circunscrita ao exercício do mandato. Ela é circunscrita aos interesses da população e ao cumprimento da Constituição Federal. No início agora de fevereiro, no caso o deputado Daniel já vinha publicando vídeos muito fortes, muito enfáticos. E nesse último, que deu origem à sua prisão, ele supostamente teria se exaltado, valorizado em excesso a ditadura, pedindo talvez até a volta do AI-5. O senhor assistiu o vídeo, o senhor, pela sua concepção, ele teria infringido algum artigo do Código Penal, antes, assim, sem tocar ainda na questão da questão da Lei de Segurança Nacional. Como é que o senhor tipificou a conduta do deputado Daniel Silveira? Não resta dúvida que o deputado Daniel Silveira é deputado em qualquer circunstância. Ele dormindo é deputado, ele conversando numa mesa de bar é deputado, ele gravando um vídeo para a internet, ele também é deputado. A imunidade parlamentar também o acompanha em todos esses lugares. Ele não é deputado só no Congresso Nacional. Então ele pode exercer o seu mandato em qualquer lugar, inclusive fazendo uma gravação em vídeo. Mas ele não pode exercer os interesses da população, exceder os interesses da população, nem exceder os limites dessa imunidade parlamentar, que deve ser sempre vinculada ao exercício do mandato. Na minha opinião, existem sim indícios sérios de que ele teria cometido vários crimes naquelas manifestações que fez, pelo menos no último vídeo, né? Eu diria que, já que nós não estamos falando ainda de crimes contra a segurança nacional, mas crimes contra a honra, né? Atentou contra a segurança das instituições também, defendeu o que é inconstitucional, a ditadura, defendeu o ato institucional número 5, né? Então, existem sim indícios fortes de que ele tenha cometido crime, inclusive naquele momento em que divulgava o vídeo. Agora, voltando para a Lei de Segurança Nacional, ele teria, no caso, qual artigo, assim, não artigo, qual crime tipificado no Código de Segurança Nacional especificamente, doutor? Assim, foi quando ele falou de um caso em particular de um ministro que supostamente teria vendendo sentenças. Quando o senhor viu a questão ofensa à segurança nacional, ou no caso Alexandre Moraes teria visto? Uma das críticas que eu faço à Lei de Segurança Nacional é justamente que os tipos são muito abertos, né? Você não tem tipos fechados como no Código Penal. Isso, verdade. Código Penal é tudo muito claro. Matar alguém é crime, né? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia é móvel, é o furto, é crime. Na Lei de Segurança Nacional, como outras leis mais antigas, leis criminais mais antigas, você tem tipos muito abertos. Então, a depender de como o comportamento seja interpretado, você pode enquadrar nessa lei. Quando o deputado Daniel Silveira, por exemplo, propõe o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do próprio Congresso, quando ele propõe a prisão de ministro do Supremo, simplesmente porque tem um pensamento diferente que o dele, fica muito claro que ele está atentando contra as instituições, contra a separação dos poderes, contra o poder judiciário, contra a soberania da nação. Então, isso tudo é muito grave. O que é que representa o AI-5?
O AI-5 fechou o Congresso Nacional, determinou, a partir do AI-5 se determinou a prisão de parlamentares, né? Se aposentou compulsoriamente ministros do Supremo, se impossibilitou a utilização do habeas corpus, e você teve uma série de perseguições aos jornalistas e à imprensa nacional. Então, defender esse instrumento é muito grave. Agora, o que é irônico de tudo isso é que o deputado Daniel Silveira, em um outro vídeo, chamou de vagabundo qualquer pessoa, inclusive juiz, membro do Ministério Público, advogado, que defendesse a audiência de custódia. Mas ele foi à audiência de custódia e, na audiência de custódia, se humilhou e pediu para ser solto. Ele também foi contra, aliás, defendeu o AI-5, que suspendia o habeas corpus, mas a defesa dele já manejou habeas corpus contra a sua prisão. Ele sempre se manifestou contra os direitos humanos, e eu fico muito feliz de saber que a defesa dele já pensa em levar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então a gente percebe, e aí talvez isso nos dê um alívio maior, que tudo o que o Daniel Silveira diz talvez seja para agradar uma certa parcela da população. Ele não acredita nisso, porque ele próprio, quando preso, foi à audiência de custódia, fez uso dela, a defesa requereu na audiência de custódia sua soltura, utilizou o habeas corpus, coisa que não seria possível no ambiente do AI-5, e ele, que é contra os direitos humanos, agora pensa em recorrer para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fico muito feliz que a defesa dele e também o deputado Daniel Silveira acreditem nessas instituições que hoje eles buscam. Um ponto bem relevante que eu queria que o senhor nos ajudasse a entender sobre a questão da prisão em flagrante. Alguns afirmam, né, se tem um mandato, não teria o flagrante, teria acabado o flagrante, né, se esvaziado o flagrante. Como o senhor viu essa formalidade ser empregada no caso do Daniel, se especificamente houve realmente o flagrante, ele estava em estado de flagrância que teria permitido aquele tipo de prisão específica? Se houve o crime, se houve o cometimento de crime, no momento da prisão havia também um flagrante. Ocorre a prisão, ocorre o estado de flagrância logo após o sujeito cometer o crime. Esse logo após não existe um tempo descrito na lei penal, nem na lei processual penal, mas hoje já se tem algo mais ou menos como 24 horas, ou um pouco mais do que isso, se a polícia estava empreendendo buscas contra a pessoa que se procurava prender e que teria cometido o crime. Então, se houve o cometimento de crime, houve também o estado de flagrância. O que se está estranhando no momento é que, se a prisão era em flagrante, não necessitava de mandado de prisão. E realmente, com muita propriedade, as pessoas estão fazendo essa crítica. Se há uma prisão em flagrante, não precisa de uma ordem fundamentada do juiz para prender. Isso é um outro tipo de prisão que não é prisão em flagrante. Mas eu também não vejo essa atitude do ministro Alexandre de Moraes em determinar a prisão em flagrante como algo que vá tornar ilegítima, ilegal essa prisão. É uma tecnia, né? É algo que, enfim, não existe no mundo do direito processual penal, mas é algo que não faria também diferença nenhuma ter ou não ter esse mandato. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Olavo Hamilton sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. Ainda vamos discutir aqui, professor, a questão da própria discussão na Câmara, da prisão dele, a manutenção da prisão. Então ainda tem muitas temáticas interessantes, então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Aqui o professor Olavo Hamilton, advogado, professor universitário, palestrante, no caso específico, conselheiro também da OAB, conselheiro federal, para entender aqui a questão da prisão do deputado do PSL,
é o Daniel Silveira. Já falamos um pouquinho sobre imunidade parlamentar e logo nesse terceiro bloco, logo no início, professor, já quero perguntar se a OAB se posicionou a respeito da prisão, seja através das câmaras, seja através do seu presidente, se teve algum posicionamento pela legalidade, licitude ou não da prisão do Daniel. O Conselho Federal da OAB, que é quem fala por todo o sistema OAB, não se posicionou. Não há uma posição do Conselho Federal da OAB. Também não há uma posição oficial do presidente do Conselho Federal da OAB. Existe uma posição por maioria, que aí depois eu soube por 3-2, da diretoria do Conselho Federal da OAB, no sentido de alertar pela ilegalidade do inquérito, não necessariamente da prisão, né? E dizer que se precisa um maior diálogo, uma melhor compreensão e se precisa pôr fim nesse inquérito das fake news, ou pelo menos que o Supremo deixe de conduzir esse inquérito. Eu achei, sinceramente, a nota da diretoria do Conselho Federal muito vaga, né? Eu tenho até, em relação à prisão em si, uma posição mais enfática, mas é uma posição minha enquanto advogado. Não diria nem que era enquanto membro do Conselho Federal, porque eu não posso falar pelo Conselho Federal, nem como membro do Conselho Federal. Eu considero essa prisão absolutamente desnecessária, né? E por que desnecessária? Ilegal. Pode-se muito bem aguardar o julgamento com o deputado em liberdade. E se é o caso de evitar que ele cometa novos crimes, se pode estabelecer também medidas cautelares que assegurem que ele não venha a colocar em risco as instituições, a disseminar o ódio, etc. Mas essa minha posição, eu quero deixar muito claro, não é uma posição específica para esse caso. É uma posição que historicamente eu venho defendendo, né? Eu vejo desnecessário também a prisão de um pobre coitado que esteja vendendo droga em uma comunidade de Mossoró e que, em sendo preso em flagrante, ou pelo menos supostamente em flagrante, não possa responder o processo em liberdade. Eu acho que não tem problema nenhum que ele aguarde o processo em liberdade e, ao final, se ele for condenado, que cumpra a prisão. Se você for perceber, no caso do Daniel Silveira, pelos crimes que se cogita que ele teria cometido, a pena mínima é mais, inclusive, do que um crime de tráfico. O que me preocupa é que uma parcela da população, hoje, esteja defendendo a soltura do Daniel, mas não se incomode com pessoas pobres que sofrem esse mesmo tipo de violência estatal, que passam o processo inteiro respondendo na cadeia, quando tem o direito, sim, de responder em liberdade, né? Então, o mesmo direito que eu defendo para o Daniel, eu defendo também para a população mais carente que, porventura, venha a ser acusada do cometimento de crime. Doutor Lava, assim, nosso programa tem uma audiência diversificada. Além de estudantes de direito, tem a população em geral. E não sei se por desinformação da mídia, muitos podem correr em erro. Queria que o senhor fizesse um paralelo aqui entre a investigação da deputada Flor de Lis, que foi denunciada supostamente pelo assassinato de seu esposo, e continua, acho que faz mais de 6 meses, salvo engano, que continua exercendo seu mandato em liberdade. Eu queria que você fizesse um paralelo com a questão de Daniel, que ainda está preso há mais de 10 dias. O pessoal em casa não entende o que é essa questão. O senhor começou um pouquinho no primeiro bloco, a questão da flagrância, mas eu queria que o senhor focasse e fizesse esse paralelo entre esses dois deputados. A prisão em flagrante dá uma segurança maior para o juiz de que aquela pessoa deveria permanecer presa. Por quê? Porque ela foi presa logo após de ter cometido o crime, né? Então, é muito mais evidente o indício de que a pessoa cometeu o crime, porque ela foi presa logo após o cometimento do crime. Essa é a situação do Daniel Silveira. Muito embora, e aí eu volto a dizer, muito embora ele tenha sido preso logo após o cometimento do crime, a materialidade do crime seja um vídeo, você percebe o que ele disse, ainda assim eu defendo que ele deva responder em liberdade. Isso não significa que eu concorde com o que ele disse. Eu acho um absurdo o que ele disse, né?
Com relação à deputada Flor de Lis, nós temos uma situação diferente. As pessoas estranham porque o crime de homicídio é um crime supostamente mais grave do que aquele que o Daniel Silveira teria cometido, né? Ocorre que os indícios acerca do cometimento de crime a partir da Flor de Lis, ou seja, que ela teria mandado matar o próprio marido, né? Eles vieram numa investigação policial. Não é algo que se presenciou ela fazendo ou que ela teria sido presa logo após ter cometido o crime. Então, nós não podemos dizer, nesse momento, se ela é criminosa ou não, se ela efetivamente cometeu um homicídio ou não. Ela tanto pode ter cometido como ela pode ser inocente. Então, é melhor que se passe por todo o trâmite, que ela tenha o direito à defesa, que ela seja julgada por um juiz imparcial, nesse caso o Tribunal do Júri Popular, que ela utilize dos recursos dela para que só depois ela seja presa, né? Nós temos uma diferença muito grande entre a situação do Daniel e da Flor de Lis. E aí eu repito, o Daniel foi preso logo após supostamente ter cometido o crime. As hipóteses de que a Flor de Lis seria mandante da morte do próprio marido surgiram muito depois. Então, não nos dá uma segurança de que ela deva ser presa nesse momento. Sem cair em redundância, sem sermos prolixos, eu queria que o senhor comentasse uma fala de Ives Gandra, um dos maiores juristas do nosso país. No trecho, quando interrogado sobre a Daniel Silveira, ele teria dito que foi um caminho desnecessário. A questão da prisão dele, né? Que foi um caminho desnecessário, que o Supremo deveria ter tomado outras medidas. Qual seria, doutor? Assim, o senhor como doutor em Direito de Estado Constitucional, quais seriam as outras medidas, levando a fala de doutor Ives Gandra, quais seriam as outras medidas a não a prisão em flagrante? Olha, eu concordo com as palavras do Ives Gandra. Provavelmente eu não concordo com os motivos das palavras, né? Há muito tempo todo mundo sabe na área jurídica dos interesses que Ives Gandra tem em estar perto da presidência da República e dizem até que supostamente para que o seu filho seja nomeado ministro do Supremo. Ele acalenta esse sonho. Mas isso só são suposições. Mas em relação ao resultado da fala dele, eu concordo. O Supremo poderia ter, sim, no caso do Daniel Silveira, ter estabelecido outras medidas. Por exemplo, ter proibido que ele se manifestasse em redes sociais, isso como alternativa à prisão, né? Para mim, isso já resolveria em boa parte o problema, né? E aí ele exerceu o mandato dele, ele podia falar lá na Câmara dos Deputados, né? E também a proibição, óbvio, isso é óbvio, né? Não precisa constar no papel, mas ficar atento se ele cometeria novos crimes, inclusive fora desse ambiente virtual. Para mim, essa medida cautelar já resolveria o problema. Agora, se tem um maior receio de onde ele vai andar, o que é que ele vai fazer, é que se coloque uma tornozeleira nele. Eu acho essa medida desnecessária, no caso específico do Daniel Silveira. Mas concordo que nós não precisaríamos do instrumento da prisão para ter uma segurança maior nesse momento em relação à situação do Daniel Silveira. Bastaria impedir que ele se pronunciasse pelas redes sociais, que já seria de bom tamanho. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Olavo Hamilton, professor universitário, palestrante, a respeito sobre a prisão de Daniel Silveira. Um assunto muito delicado, professor. Assim, vamos chamar um intervalo agora. Eu queria deixar mais tempo para as considerações finais sobre a questão da votação em si, do que aconteceu, a repercussão lá na Câmara dos Deputados. Vamos deixar para as considerações finais. Vou chamar o intervalo, então não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, quarto e último bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Olavo Hamilton a respeito da prisão em flagrante de Daniel Silveira, deputado federal, que teria, no âmbito das fake news, incorrido em crimes, inclusive contra a Lei de Segurança Nacional. Se você chegou agora, não fique triste. Nós temos um acervo, um arquivo no YouTube, nosso canal do YouTube, vários programas, inclusive os programas passados do Dr. Olavo Hamilton estão lá, e esse, sem dúvida, não será diferente, iremos disponibilizar. Doutor Olavo, antes das considerações finais, como o senhor viu a repercussão na Câmara dos Deputados? Eles confirmaram a prisão de um dos seus pares. Isso, independente ainda, porque ainda está a investigação, houve a denúncia, está sendo apurado ainda, isso não abriu, doutor Olavo, um precedente perigoso contra até os próprios deputados? Como o senhor viu a repercussão lá na Câmara? Olha, o que eu penso dessa situação, de como a Câmara agiu, no sentido, e aí eu vou usar um termo mais popular, de oferecer um boi de piranha, né? Então, assim, todos nós sabemos que o deputado Daniel Silveira é um deputado que não tem tanta repercussão dentro do Congresso Nacional, é alguém que tramita muito bem nas redes sociais, mas não tramita bem entre seus pares, é alguém que, inclusive, recebe muitas críticas de pessoas do próprio partido, mais ainda dos outros partidos e dos seus colegas. E o próprio presidente da Câmara viu com uma gravidade maior o ato desse deputado, né, do Daniel Silveira, de forma que não se quis confrontar o Supremo Tribunal Federal nesse específico aspecto. Nós não podemos esquecer que toda decisão, ainda que do Poder Judiciário, ela tem um pouco de política. Ela é uma decisão, sobretudo, jurídica, mas ela tem um pouco também de decisão política. A política permeia todos os ramos da atividade humana, não seria diferente no Judiciário. No Congresso Nacional, as decisões da Câmara, as decisões do Senado, são decisões políticas que têm também uma conotação jurídica. Na hora que a Câmara vai decidir sobre a legalidade ou ilegalidade, sobre a conveniência ou não conveniência da manutenção de uma prisão expedida pelo Supremo Tribunal Federal contra um parlamentar, isso é uma prerrogativa do deputado e do senador, o faz por aspectos jurídicos, mas muito mais por questões políticas. E aí a questão política do momento era, pelo menos na minha opinião, não vamos confrontar o Supremo Tribunal Federal por conta de um deputado que, mesmo aqui dentro, ninguém dá valor, né? A realidade é essa. Abre-se um precedente, na minha opinião, abre-se um precedente em razão de um deputado do mesmo nível do Daniel Silveira e que tenha cometido o mesmo fato. Mas em relação a outras situações, não. Talvez ocorra justamente o contrário, que a Câmara se feche mais, né, a esse tipo de atuação do STF. Tanto que já se fala na elaboração de uma PEC para tornar muito mais difícil a prisão de um parlamentar. Doutor Olavo, assim, eu estou querendo entender, e se eu estiver errado, me corrija, que também a própria liberdade de expressão está em jogo também nesse momento. A gente falou de imunidade parlamentar. Salvo engano, foi em 2019, foi começo de 2020, um advogado teria dito para um dos ministros que estava na bancada ao lado: eu tenho vergonha do STF. E ali teve um tumulto, a justiça, no caso a Polícia Federal entrou naquele momento. O senhor acha que também não está em jogo a própria liberdade de expressão? Um deputado foi preso, será que não vai legitimar jornalistas, ou advogados, professores? Um programa como esse, por exemplo, que eu disse no início que teve advogados que não queriam estar aqui para não se expor. Como o senhor vê essa questão da prisão em relação à liberdade de expressão? Eu penso que qualquer jornalista, qualquer advogado,
qualquer professor, que se manifeste nos exatos termos que o deputado Daniel Silveira se manifestou, e que isso ganhe uma proporção nacional, como efetivamente teve, está sujeito sim a cometer o crime contra a segurança nacional, contra a honra dos ministros, né, ou de qualquer outra pessoa que esteja envolvida como vítima nesse contexto. A livre manifestação do pensamento é um direito assegurado na Constituição Federal, mas não pode jamais violar direito de terceiro de forma arbitrária, como foi o caso. Então, a situação em si do Daniel Silveira não me preocupa no contexto da livre manifestação do pensamento, porque aquela fala dele não estava circunscrita ao direito de se manifestar. É efetivamente, ou parece ser efetivamente, uma fala criminosa. Isso, a prisão do Daniel Silveira, ela não pode ser vista, embora eu considere essa prisão desnecessária, mas ela não pode ser vista como uma afronta à livre manifestação do pensamento. Por outro lado, o desempenho da Lei de Segurança Nacional, não raro, tem apresentado essa conotação. Alguns jornalistas já foram perseguidos por isso, né? Já se tentou implicar, inclusive, advogados a partir dessa lei, né? Um ex-presidente da República já teve que passar o constrangimento de ir à delegacia da Polícia Federal dar satisfação do que havia dito contra o atual presidente da República. Então, não me preocupa a situação em si do Daniel Silveira, porque me parece que, se foi crime, o resultado teria sido esse mesmo, a prisão em flagrante, né? Embora, mais uma vez, eu diga, eu estou sempre fazendo questão de dizer isso, a prisão, na minha opinião, é desnecessária. A manutenção da prisão, não a prisão em flagrante, mas a manutenção da prisão. Então, na minha opinião, é isso. Nós não temos, a partir do contexto da prisão do Daniel Silveira, um risco para a livre manifestação do pensamento. Mas, a partir do desempenho reiterado da Lei de Segurança Nacional para pessoas comuns, que não atentem contra a segurança nacional, contra jornalistas, contra advogados, contra juízes, aí sim é um problema sério. Para toda ação tem uma reação. Os deputados já estão se manifestando no sentido de um projeto de lei para blindar ainda mais a questão de suas imunidades. Eu quero saber, doutor, quebrou a harmonia? Esse tipo de situação, essa crise gerada, quebra a harmonia dos poderes e pode incorrer no caso de uma quebra futura da nossa democracia e instituições? A prisão em si do Daniel Silveira, na minha opinião, não quebra a harmonia dos poderes, porque a prisão do Daniel Silveira foi submetida ao controle de seus próprios pares, que por uma maioria muito grande dos votos resolveu pela manutenção da prisão. Então a prisão em si, embora para mim pareça desnecessária, mas ela não significa uma quebra de harmonia, na medida que o Congresso Nacional pôde sobre ela manifestar. O que, ao meu ver, pode quebrar essa harmonia é essa PEC que se tenta tramitar no Congresso Nacional agora, no sentido de dificultar e muito a prisão de parlamentares. Por quê? Porque você impede, você veda, você cria obstáculos à atuação do judiciário quando parlamentares sejam pessoas investigadas de cometer crime. A regra atual me parece mais adequada e já é de uma proteção muito grande ao desempenho dos mandatos parlamentares. Não acredito que nós devamos tornar ainda mais difícil a prisão de um parlamentar. Nem acredito também que nós devemos banalizar a prisão de parlamentares, como não devemos banalizar a prisão de quem quer que seja. Nem devemos também de que qualquer juiz do Brasil, de primeiro grau, de segundo grau, ou mesmo do STJ, possa interferir no desempenho do mandato de um parlamentar federal, né? Isso também seria muito grave. O que eu acredito é que nós devamos recorrer mais uma vez à política, né? À arte do possível, ao diálogo, ao consenso. Isso é que é muito importante e isso que está faltando no Brasil. De uns tempos para cá, resolveu-se demonizar a política. E não é assim que as coisas devem ser. Se você procura soluções jurídicas para tudo, daqui a pouco você tem uma ditadura do judiciário. Se você procura solução
por base de lei ou de decreto-lei para tudo, daqui a pouco você tem uma ditadura do legislativo. Se você procura uma situação de canetada, né, eu mandei e você tem que fazer, daqui a pouco você tem uma ditadura do executivo, como nós já vivemos no Brasil. A saída para isso é o desempenho da política, cada vez mais. Confiar na política, exercer a política em todos os níveis. Seja como cidadão, nas escolas, nas igrejas, isso é muito importante também, né? E a boa política, a boa prática do consenso, do diálogo, da conversa e de fazer o que é possível, não o que eu imagino que seja o melhor. Doutor Olavo, vamos já caminhar para o final, estamos se aproximando. O senhor falou aqui de diversos tipos de ditadura. Aí tem uma frase de Rui Barbosa, diz que a pior seria a do judiciário, porque o cidadão não teria a quem recorrer. O senhor falou, acho que foi no primeiro bloco, o senhor falou um pouquinho sobre a Lava Jato e algumas situações. Teria se dado esse fortalecimento ou protagonismo do judiciário? Se deu lá atrás, 2016, 2017, e estamos colhendo os frutos agora. Foi outro tema que eu, inclusive, falei nesse programa há muito tempo atrás e acabei antecipando muita coisa também do que nós temos hoje, né? A Lava Jato foi um grande desserviço para esse país. A Lava Jato conseguiu destruir duas das nossas poucas multinacionais. Né? Duas das nossas poucas multinacionais. Né? Uma delas tem um faturamento de 110 bilhões por ano, tinha obras no mundo inteiro. Agora, se você precisar de uma obra de grande porte, você vai ter que recorrer a indústrias, né, da construção civil de outros países. A Lava Jato quase que consegue acabar com o nosso direito processual penal. Né? Era uma investigação absolutamente arbitrária. Hoje já se sabe, numa combinação imoral, explícita, ilegal e inconstitucional entre acusação e juiz. Né? E isso produz um resultado muito negativo porque descredencia as nossas instituições. É um grande desserviço ao Judiciário, um grande desserviço ao Ministério Público e é um desserviço maior ainda à nossa sociedade. Hoje é isso que representa a Lava Jato. Eu concordo com Rui Barbosa, né? A ditadura do Judiciário realmente seria pior do que a ditadura do Executivo, porque a ditadura do Executivo você ainda tem um mínimo de judiciário a quem recorrer. Né? Seria pior do que a do Legislativo, porque a ditadura do Legislativo você ainda pode recorrer ao Executivo e ao Judiciário. Mas eu tenho a impressão, e aí talvez eu queime minha língua, né? Porque tem hora que eu desligo o cérebro e ligo a língua, mas eu tenho a impressão que Rui Barbosa se manifestou dessa forma porque não imaginava que um dia viria a ser o Ministério Público depois da Constituição de 1988. E eu não tenho dúvida que a pior ditadura, pior inclusive do que a do Judiciário, seria do Ministério Público. Mas nós não estamos perto disso, ainda não. O Daniel Silveira foi denunciado. Teve a questão do ofício, a prisão em ofício. Eu queria pensar assim, em tese, doutor, se acontecesse um conflito entre instituições, se porventura a Procuradoria-Geral entendesse que não houvesse crime, o senhor como professor universitário, qual você acha que iria acontecer num caso hipotético desse? Ele teria que ser imediatamente solto. Né? Teria que ser imediatamente solto. Se não houve crime, não houve flagrante, ele tem que ser solto. Eu acho que caberia, inclusive, um pedido de desculpas. Né? Não foi isso que aconteceu, mas essa possibilidade poderia acontecer, da Procuradoria-Geral da República entender que não houve crime. Eu quero mais uma vez aqui, doutor Olavo, agradecer a sua disponibilidade de ter, com toda a ousadia, os seus conhecimentos, explicar temas aqui como imunidade parlamentar, a questão da prisão, especificamente do Daniel Silveira, e também as nuances do inquérito das fake news. Fica aberto às suas considerações finais. Para mim é sempre um prazer, uma honra fazer parte desse programa, que tão bem se comunica com a sociedade moçoroense, que tem uma abrangência muito grande, que além de ser transmitido pela televisão, também tem uma audiência muito grande na internet. Digo que fico à disposição sempre. E mais uma vez ressalto o caráter democrático desse programa. Eu já vim aqui falar de temas absolutamente complicados e de temas que são muito polêmicos e sempre tive uma abertura muito grande aqui. Parabéns pelo jornalismo que vocês fazem
na TV AD. Doutor Olavo Hamilton, professor universitário, palestrante, conselheiro aqui federal da OAB, com muita propriedade, nos explicou a temática da prisão do deputado do PSL, Daniel Silveira. Reitero aqui meus agradecimentos. Através do senhor, quero abraçar toda a diretoria da OAB, a nível aqui da subseccional, a nível estadual e também federal, da qual o senhor faz parte. Isso foi a temática, a questão da crise entre as instituições, prisão do deputado. Sempre nós tentamos trazer temas relevantes e hoje não foi diferente. Tentar trazer pessoas do naipe aqui do professor Olavo, sempre para nós é muita alegria. Permaneça também com a programação da TV AD, os eventos, os cultos e até o próximo momento com Dinâmica Direito. Que Deus abençoe a todos.